Boa tarde, meus alunos. Hoje vamos continuar a falar sobre a globalização. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar. Estou falando com as turmas do nono ano A, B e C. E vamos dar sequência, então, a esse conteúdo que nós começamos a ver na aula anterior, né, gente? Na aula anterior nós vimos o que é a globalização, eu dei um conceito para vocês de globalização. Eu falei um pouco com vocês sobre a origem da globalização, quando ela teve início e como ela se aprofundou nas últimas décadas com a revolução técnico-científica e informacional, né? Falei um pouco sobre a evolução das comunicações através da internet, da comunicação via satélite, da evolução dos transportes também, que encurtou as distâncias e aproximou os lugares. Eu falei com vocês também algumas características da globalização, né? Falei vários pontos importantes desse processo. Dei ênfase à questão do comércio internacional também, que cresceu bastante nos últimos anos, mas que é bastante controlado pelos países mais ricos. Também disse o que são as empresas transnacionais, né? E a enorme importância que essas empresas hoje exercem no mercado mundial. Empresas que controlam a maior parte da produção mundial, enriqueceram bastante nos últimos anos, principalmente descentralizando a sua produção, fazendo a chamada descentralização do processo produtivo, a fragmentação do processo produtivo, instalando diversas filiais em países subdesenvolvidos onde o custo da produção é bem mais baixo e dessa forma aumentando as suas taxas de lucros. E finalizei a aula anterior falando sobre esse encolhimento do globo em função da evolução das comunicações, que aproximou as pessoas, os lugares, né? Citei aqui exemplos desse encurtamento das distâncias, também dos próprios meios de transporte, que ao estarem mais velozes, mais rápidos, facilitam também o contato entre os lugares. Bom, então na aula passada eu apresentei vários aspectos positivos da globalização, como o desenvolvimento da tecnologia, as facilidades de se comunicar e de se informar. Outro fator aqui, a questão do trabalho, que alguns trabalhadores não têm hora nem local certo para realizar suas atividades, podem trabalhar de casa, em home office, como muitos estão fazendo nesse momento de pandemia, né? Inclusive eu aqui. As compras e realização de serviços via internet, né? Que muitas pessoas podem fazer isso hoje, fazer compras, pagar contas, né? Adquirir serviços. Mas a globalização ela não é caracterizada somente por pontos positivos. A globalização trouxe também muitos aspectos negativos para o mundo, como por exemplo a questão do desemprego. Hoje um dos maiores problemas da globalização é o desemprego, que pode se dar de duas maneiras: através do chamado desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O estrutural é o desemprego gerado pela substituição do ser humano por tecnologias, por máquinas, robôs, computadores, né? E que hoje vem eliminando vários postos de trabalho nessa substituição do homem por máquinas. O desemprego conjuntural, que é aquele provocado por uma mudança na conjuntura internacional, no cenário mundial. Então, por exemplo, quando ocorre uma crise econômica, a conjuntura mundial muda. Muitos empregos desaparecem, né? O desemprego aumenta. E às vezes, quando essa conjuntura ela volta ao normal, muitos desses empregos não retornam, não voltam. Por exemplo, agora nós vemos o caso da pandemia do coronavírus e muitos empregos acabaram desaparecendo, né? Empresas faliram ou então empresas reduziram seu número de trabalhadores. Quando a crise acabar, quando a pandemia terminar, muitos desses empregos voltarão, mas muitos não voltarão mais. Os empresários criarão meios para não precisar usar aquela mesma mão de obra que usavam antes da crise. Então, é o chamado desemprego conjuntural, tá, gente? Outro problema da globalização é a padronização cultural.
A criação de uma cultura de massa, uma cultura dominante que vem dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos. Essa cultura de massa ela é caracterizada por elementos como, por exemplo, o consumo. As pessoas consomem as mesmas marcas, os mesmos produtos, são consumistas, né? As pessoas ouvem as mesmas músicas, né? Se alimentam basicamente das mesmas comidas. Então as pessoas adquirem um modo de vida que vem se tornando mundial e que segue o exemplo dos países mais desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos. E aí as culturas locais, os valores regionais vão sendo esmagados por essa cultura de massa, tá, dominante. Temos também grandes impactos ambientais. A produção desenfreada de mercadorias vem gerando uma exploração desordenada da natureza, tá, para extrair matérias-primas. Isso vem causando desmatamentos, queimadas, enchentes, furacões, ondas de calor, ondas de frio pelo mundo inteiro, tá, gente? Os climas desorganizados, a espécie de animais sendo extintas. Então é um impacto terrível da globalização. As constantes crises econômicas que afetam o mundo. Hoje é muito comum o mundo viver crises econômicas, principalmente se um país é uma importante economia mundial enfrentar uma crise. Essa economia mundial ela tem contato com vários outros países no mundo, e os outros países que têm contato com esse país acabam sofrendo também essa crise. Então imaginemos que um país como a Alemanha, os Estados Unidos ou a China entrem numa crise econômica, o mundo inteiro irá sofrer. Isso vai trazer desemprego, queda no consumo, aumento da pobreza, são muitos problemas. Isso acontece porque o mundo hoje com a globalização está muito integrado, os países são muito próximos uns dos outros, principalmente através da área comercial. Hoje temos um mundo cada vez mais materialista, individualista e consumista. As pessoas valorizam demais bens materiais, são muito consumistas e pensam muito em si próprios. A questão da solidariedade, do amor ao próximo, isso está cada vez ficando mais de lado, esquecido. Temos o aumento das diferenças sociais, né? As desigualdades sociais no mundo aumentando. Os países mais desenvolvidos, mais ricos, que mais produzem, que mais conseguem gerar tecnologias, têm grandes lucros no cenário internacional, enquanto que os países mais pobres não conseguem produzir muitos bens, muitas mercadorias, muitas tecnologias e não conseguem competir com mais ricos. Vai se criando no mundo um abismo social, onde os países mais ricos vão ficando mais ricos, os países mais pobres vão ficando mais pobres. Então aqui são alguns pontos negativos da globalização. Aqui a gente tem um breve texto falando sobre o desemprego estrutural, né? Que é aquele motivado pela substituição do homem por máquinas, né? A automatização dos processos produtivos leva à substituição da mão de obra humana por máquinas, e isso vem gerando desemprego. A gente pode ver isso, por exemplo, os caixas eletrônicos, por exemplo. Quantos empregados nos bancos não perderam seus empregos por conta da criação do caixa eletrônico, né? Só para citar um exemplo. Aqui a gente tem uma consequência do aumento do desemprego, né? Cada vez mais pessoas trabalhando com vendedores ambulantes, camelôs, criando formas para poder sobreviver. Mas também vale ressaltar que a globalização ela levou ao surgimento também de novos empregos, especialmente no campo da informática. Muitas novas áreas, né, no mercado de trabalho surgiram a partir da globalização e do surgimento de novas tecnologias. Postos de trabalho que foram criados para pessoas mais qualificadas, né, que precisam ter alto grau de escolaridade para exercer essas funções. Por isso, hoje é cada vez mais importante para o jovem, para qualquer pessoa, ter qualificação, estudar mais, se preparar para enfrentar esse mercado de trabalho tão competitivo, tá, gente? Os empregos diminuíram e os empregos que tem no mercado exigem cada vez mais qualificação profissional.
Aqui a gente tem algumas imagens, né, sobre a globalização, né? Globalização atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares, porque nem todos os lugares participam da mesma maneira da globalização. Nos países ricos, onde há as populações com maior nível de renda, essas populações participam melhor da globalização. Elas têm acesso às tecnologias, aos produtos, às marcas, né? Têm acesso à informática. Isso é um fator fundamental, são mais bem escolarizadas, né? Então, globalização ela não atinge o mundo inteiro da mesma maneira, tá, gente? Hoje aqui uma frase que eu coloquei: assistimos hoje à globalização do consumo, mas estamos longe da globalização da educação, da saúde e do trabalho, porque o lucro gerado hoje com o processo de globalização, especialmente pelas empresas transnacionais, ele não é dividido igualmente entre as nações, ele fica concentrado nos países mais ricos que conseguem oferecer à sua população uma educação melhor, saúde, gerar mais empregos, enquanto que os países subdesenvolvidos vão ficando cada vez mais para trás, atrasados. É aquele abismo social que vai sendo gerado. Aqui, duas pessoas pobres olhando aqui essa imagem, né, uma família rica, e perguntando de qual planeta eles são, porque de fato há no mundo muitas pessoas excluídas do processo de globalização. Há outras características também importantes da globalização, como por exemplo a formação de blocos regionais, que é uma tentativa, uma estratégia que os países vêm criando para ampliar o comércio na sua região, é um assunto que nós veremos mais adiante, tá? O aumento da população urbana, chamada urbanização, principalmente por conta da mecanização do campo, o uso cada vez maior de máquinas no campo, vem gerando o êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas do campo para as cidades, e dessa forma aumentando a população das cidades. Hoje, inclusive, as cidades elas têm um papel fundamental na globalização, porque elas concentram escritórios de multinacionais, bancos, grandes redes comerciais, são espaços de lazer, e acabam tendo um papel muito importante na globalização, especialmente aquelas cidades mais ricas, mais importantes dos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, tá, gente? Então, as cidades hoje têm um papel fundamental. Bom, era isso. Espero ter ajudado vocês. Leiam as páginas do livro que eu terminei, resolvam a atividade e quando concluírem, me enviem de volta, tá, gente? Um grande abraço, se cuidem.